da crise, né? A gente já teve crise de óleo, do petróleo, do seguro, da bolha, de finanças, da moeda, e essa é uma crise do ser humano no centro da crise. Então, eu tenho certeza que se a gente tiver esse mesmo debate daqui a 2 anos, ele vai ter um formato ainda mais interativo. Eu acho que o mercado automobilístico no Brasil já está bastante consolidado. Eu acho que não vai ter isso, pelo menos não tão rapidamente. Eu acho que é muito cedo para dizer isso. De novo, é bola de cristal, mas eu acho que se a gente olhar os dados que a gente tinha, em que você tinha o preço do aluguel subindo em São Paulo. Da base da pirâmide, operacionais, assistentes, auxiliares. Poucos são as pessoas com deficiência que desenvolvem cargos mais estratégicos. Você fala, poxa, eu investi nisso, eu preciso agora usar, né? Eu acho que talvez possa ser estratégico você ter alguns itens, embora isso então, isso vale para qualquer pessoa. E com as pessoas com deficiência, isso não é diferente. Tem pessoas que se apoiam realmente na cota. Não existe controle de jornada e não existe, portanto, hora extra. As exceções... Em todos os níveis, independente desse tipo de inclusão, né? E a perda auditiva, segundo o último censo, agora de casa tanto tempo, todos ao mesmo tempo, a grande maioria não estava preparado para isso, né? At least one of these companies is having to do this, and this is because of the European supply. Busca um condicionamento físico ideal. Você imaginou que ia passar por isso ou não? É consequência? We take a strongly control and to eliminate the... Olá, Thiago, prazer enorme estar aqui. Muito bom. Pessoal, seguinte, antes da gente começar... Você tem que ter um ambiente, pelo menos minimamente preparado para você trabalhar durante algumas horas. Mas ele precisa encontrar a resposta das companhias. Então, tema de saúde, produtividade, carreira, e tudo isso enlaçado. O LinkedIn, Thiago, para mim, acaba sendo também uma extensão da vida real. Não é uma dupla personalidade, até porque a gente está falando de o mercado financeiro está caminhando um pouquinho. Pergunta fácil, hein, Thiago? Tem bola de cristal? Eu vou ali rapidinho no guarda-roupa pegar a bola de cristal para responder para você. Você não pode competir com um aplicativo. Você tem de mostrar para o teu cliente nichado do seu bairrozinho aqui pequeno a importância que você... Eu sou um cara que me interessa muito por início de histórias. E até para escrever a parte mais difícil. Às vezes, entrevistando as pessoas de manhã no teu programa lá na Jovem Pan, e depois à tarde você faz um post com ela aqui, e automaticamente essa pessoa vira uma conexão para você. Como é que é seu... Entre o cafezal e o sonho, o garoto pinta uma estrela dourada na parede da capela, e nada mais resiste à mão pintora. A mão cresce e pinta o que não é para ser pintado, mas sofrido. Entre o sonho e o cafezal, entre guerra e paz, entre mártires, ofendidos, músicos, jangadas, pandorgas, entre os roceiros mecanizados de Israel, a memória de Giotto e o aroma primeiro do Brasil, entre o amor e o ofício, eis que a mão decide. Todos os meninos, ainda os mais desgraçados, sejam vertiginosamente felizes. Agora, há uma verdade sem angústia, mesmo no estar angustiado. O que era dor é flor, conhecimento plástico do mundo, e por assim haver disposto o essencial, deixando o resto aos doutores de Bizâncio, bruscamente se cala e voa para nunca mais a mão infinita,
a mão de olhos azuis de Cândido Portinari. Olá, pessoal do LinkedIn. Um bom dia a todos. Um prazer recebê-los todos aqui nessa live hoje, que vai ser muito mais do que especial. Eu queria pedir a todos que prestem bastante atenção, porque hoje eu tenho certeza que vocês vão sair daqui, assim como eu, emocionados, né? Então, antes de iniciar a nossa live, hoje eu trouxe aqui o querido, uma das pessoas mais legais que eu já conheci na minha vida, o querido João Cândido Portinari, filho do pintor Portinari. João Cândido, seja bem-vindo ao LinkedIn nessa terça-feira, 12 de maio. Muitíssimo obrigado, Thiago. Eu retribuo a você a mesma coisa que você disse a meu respeito, eu penso de você também, viu? Desde que nós nos conhecemos. Queria também agradecer o nosso público, né? E me colocar à disposição de todos para qualquer dúvida que eu possa esclarecer. Muito bom. Olha, pessoal, hoje o João vai trazer aqui tudo para vocês sobre a vida e obra do pai dele, as pinturas mais famosas, os processos e tudo o que aconteceu ao longo disso, e também muito sobre, né, o projeto Portinari, que foi o projeto de vida do João Cândido, dos últimos 41 anos, né, João, buscando aí todas as obras do pai, foram milhares de obras, e ele vai mostrar isso para vocês. Mas antes da gente começar, deixa eu fazer um pouquinho do nosso dever de casa aqui, né? Eu queria pedir para todo mundo que está assistindo a nossa live, como sempre, por favor, hoje mais do que nunca, comente de onde está assistindo, né? Coloca a cidade, o bairro, para a gente saber de onde vocês são. E também marquem os amigos nos comentários. Coloca um @, marca o amigo, chama o amigo para assistir a live. E também tem um botãozinho aqui embaixo, compartilhar. Você pode compartilhar essa live no seu timeline e assim chamar mais pessoas, né? Como sempre, dá muito orgulho de estar aqui fazendo uma live do bem. Hoje em dia tem tanta live, tanto conteúdo, né, João? Tanta coisa falando de negócio. Hoje a gente está aqui para fazer uma live do bem, a gente está aqui para resgatar o orgulho de ser brasileiro em momentos como esse, né? O Brasil que teve um dos maiores pintores, tem ainda, né, que a memória dele não morreu, dos maiores pintores do mundo. Antes de, então, não esqueçam, pessoal, compartilhem, comentem de onde vocês são. Eu queria fazer alguns agradecimentos. Hoje a gente teve um pouquinho aí, a entrada foi um pouco especial. Essa live é um oferecimento da Regos, né? Então a Regos, a qual eu represento aqui no Brasil, todos os nossos clientes que estão assistindo, né? Os colaboradores, os fornecedores, obrigado pela presença. Também teve o oferecimento da Ducati, a Ducati que está lançando uma moto amanhã exclusiva. Eu passei um pedacinho aqui para vocês só para ficar um spoiler, mas a Ducati também, que italiana, né? Por que não? Falou Portinari, ela na mesma hora falou que quero participar também. O próprio projeto Portinari, que ajudou na divulgação. O pessoal da Forbes que está assistindo aí, ó, a Gisele, a Mafê, o Ale, o próprio Camarote. O pessoal do Procurement Club, abraço para a Marina. O pessoal da Level Group, abraço para o Fernando. O pessoal da Interclub, abração para o Rodrigo. Da Meetings, para a Camila. E o pessoal da Experience Club lá do Natália e do Bruno, que também divulgaram a nossa live. E antes de começar também, mandar um pequeno abraço aqui, hoje é aniversário do Rodrigo, Rodrigo Engels, parabéns Rodrigo, e a gente queria mandar um abraço para nossa amiga em comum que a gente descobriu ontem, a Luísa. Eu chamo de Luísa, ele chama de Bel, né, mas a gente descobriu ontem que... Não, você tem razão, você está falando da Luísa Cotecchia, né? Isso! Não, eu estava pensando na nossa amiga atriz. Nossa não, a Bela, a Isabelle Drummond, a Bel, chama ela de Bel, a gente chama ela de Bela aqui. Tem uma surpresa para você depois, não vou falar aqui, deixa pro final que tem spoiler, né? Também. A Luísa é minha parente, né? A Luísa, a gente descobriu ontem no grupo de WhatsApp. Mas vamos lá, pessoal. O João vai trazer para vocês, então, eu vou pedir para ele começar contando um pouquinho sobre ele e também começar um pouco falando aí da questão do projeto. João, se você quiser compartilhar a sua tela aí, fica à vontade, pode compartilhar que eu já consigo colocar para o pessoal aqui. Deixa eu compartilhar aqui, então. Parece que não está permitindo compartilhar. Será que já está compartilhado? Ainda não. Aperta aí para compartilhar. E não está aparecendo não está aparecendo compartilhar. O computadorzinho? Jura? Não está. Deixa eu posso jogar aqui aquela apresentação que você me deu. Será que na hora que você entrou, João, entrou como
Entrou Por que normal? será que não está compartilhando aqui? Deixa eu ver. Eu estou clicando aqui no compartilhar tela e não É acontece. isso aí, pessoal. Ao vivo é assim mesmo, entendeu? A gente sempre pode ter uma Será que pequena... eu saio e entro novamente para ver? Não. Quer entrar, João? Ó, gente, eu vou falar pro João entrar novamente. Pode entrar, João. Eu seguro aqui o pessoal, coisa de 1 segundo. A conexão do João tá super boa. Ele entra e sai. Enquanto isso, eu vou aproveitando aqui, pessoal, para lembrar vocês aí de fazer o compartilhamento, né, dessa live. Ó, o João já voltou. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar agora, Thiago. Não está permitindo, não sei por que motivo. Deixa eu ver. Não se preocupa, João. Eu vou compartilhar aqui. Aconteceu alguma coisa, gente. A gente testou tudo, mas é normal. Fiquem tranquilos. Deixa eu baixar aqui, ó. E se eu sair do navegador e entrar novamente? Provavelmente é isso, João. Provavelmente seu navegador deu alguma travadinha aí. Quer tentar de novo? Eu acho melhor, porque... Então vai lá. Pode ir que eu seguro o pessoal aqui, não se preocupe. Nós queremos dar o melhor de nós para... lógico. Ó, o João é preciosismo aqui, total. Vai lá, João. Fecha então, abre de novo. Ó, pessoal, enquanto o João entra, coisa de 1 segundo, não saiam daí, que a conexão dele tá super boa. É só lá para ele poder compartilhar a tela, porque ele quer mostrar todos os vídeos, tudo que ele trouxe hoje aqui para vocês. Ele preparou um bate-papo muito legal. Para vocês que não perceberam, aqui no fundo, eu trouxe o chamado Carrossel de Portinari. É uma passagem de quase 9 horas com todas as obras do Portinari. Tenho certeza aí que vocês vão curtir bastante. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho enquanto o João volta a conectar aqui com a gente, tá? Temos o João de volta. Agora vamos torcer aqui o dedo para ver se a gente consegue compartilhar. Lá vou eu, hein? Agora, não, tá vendo alguma coisa, Thiago? Tudo bem. Ô, João, eu ponho aqui no meu, não se preocupa. Você me fala, apresenta no seu, que aí você já vai me falando aqui qual que é os slides. Deixa eu jogar aqui também para o pessoal ver. Vou apresentar aqui, hein? Espera aí, pessoal, que eu vou só jogar a tela aqui do João para vocês. Tá, posso pôr em modo de apresentação? Espera aí, João, rapidinho. Só um minutinho, senhores, queridos. A apresentação do João tem muita animação aqui. Acabou dando uma pequena travadinha aqui na apresentação. Aguenta aí, senhores. Ô, João, enquanto isso, vai falando para o pessoal um pouquinho de você. Pois é. Enquanto eu já trago a tua apresentação para cá. História. Como você disse, eu estou há 41 anos em tempo integral e dedicação exclusiva ao projeto Portinari. Isso significa metade da minha vida, né, Thiago? Porque eu fiz 81 anos em janeiro agora, então são realmente a metade da vida dedicada a esse projeto. Mas talvez valesse a pena contar aos nossos amigos e amigas qual é a minha origem, né? Eu, na verdade, eu não venho da área de arte, nem de cultura, nem da arte de humanas e sociais. Eu venho da área de ciência e tecnologia. Eu sou engenheiro de telecomunicações, me formei pela Escola Nacional Superior de Telecomunicações em Paris. Depois fui fazer o doutorado no MIT, no Massachusetts Institute of Technology. E depois de 10 anos no exterior, eu recebi um convite da PUC do Rio de Janeiro para regressar ao Brasil para ajudar a criar o departamento de matemática da PUC. Caramba! Foi em 1966 que eu voltei ao Brasil. Eu fui um dos fundadores do departamento e fui um dos primeiros diretores também do departamento. E aí fiquei nesse departamento durante 13 anos, né, como professor tempo integral, dedicação exclusiva, numa época de muitas transformações. Foi a reforma universitária, nós criamos o mestrado, criamos o doutoramento, né? E ao cabo desses 13 anos, eu senti a necessidade de criar o projeto Portinari, que eu venho coordenando desde então. E aqui na apresentação, eu vou explicar por quê, né? Por que eu senti essa necessidade, quais foram os desafios iniciais, vou contar um pouquinho sobre o projeto. Legal, o pessoal já está vendo, consegui trazer aqui de volta, João, deixa eu jogar só ali para eles aqui, a sua apresentação aqui ao vivo é assim, sempre tem. Eu estou vendo aqui, também, está ótima, a imagem está ótima, viu, Thiago? Tá bacana, né? Tá. Vamos só um minutinho, João, vou jogar aqui para o pessoal, ó, eles já estão vendo a sua apresentação. Eu talvez deva dar uma explicaçãozinha aí sobre esse título, que não é muito óbvio, né, para a maioria das pessoas, do Cafezal à ONU, né, Thiago? Pode ir, João, estão te ouvindo. Eu vou explicar, quer dizer, na verdade,
essa história toda começa com a grande imigração italiana, né, que chegou no Brasil em fins do século XIX, e entraram mais de 1.300.000 italianos no Brasil, e a sua maioria vinha da região do norte da Itália, do Vêneto, né, onde eram originários meus avós, os pais do meu pai, e a maioria deles foi para as fazendas de café. Tanto que meu pai tem um poema, aliás, pouca gente sabe, né, Tiago, que ele foi poeta também. Nós lançamos recentemente, relançamos, aliás, o livro de poemas dele, Poemas de Portinari, com apoio da Funarte, ilustrado, né? E esse livro, inclusive, pode ser comprado lá na Funarte. E tem um poema dele em que ele diz assim: saí das águas do mar e nasci no cafezal da Terra Roxa, né? Ele faz essa referência, sair das águas do mar é a imigração, né? A chegada da Itália. Ele nasceu já no Brasil, né? Nasceu nesse povoadozinho, que era um povoado muito humilde, né? Praticamente uma parada para o trem pegar café. Eu me lembro quando eu era criança, Tiago, tinha 3 ruas só, era a rua de baixo, a rua do meio e a rua de cima. Caramba! Elas calçadas. E em volta era um oceano verde, né? Era o cafezal, a perder de vista, né? no horizonte, né? Então, essa história dele começa no cafezal e ele vai se universalizando à medida que ele vai progredindo, né? na carreira dele. Ele vai cumprindo aquilo que aquele escritor russo, Tolstói, disse certa vez, né? Se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia. Ele fez exatamente isso, né? E esse processo de universalização da arte dele vai atingir o seu ponto culminante, né, o máximo, né, quer dizer, a obra síntese de tudo que ele havia feito antes, com os painéis Guerra e Paz, que foi um presente do Brasil à ONU, a Organização das Nações Unidas. Eu vou contar isso aqui na apresentação também, como é que foi. Então, isso explica esse título, né, Cândido Portinari, do cafezal à ONU. Agora, João, eu adorei o título, Quarentena, 12 de maio de 2020. Pois é, eu não ia pôr quarentena, não, eu ia pôr LinkedIn aí, mas tá bom. Vamos lá, João, eles já estão vendo, posso passar aqui? Você vai me falando, passar eu passo, tá, para você? Pode passar o próximo, né? Então, essa história, na verdade, que eu estou começando a contar a vocês, aqui isso, é a história de um menino pobre, né, que nasce num povoado perdido, na região da Alta Mogiana, né, do interior paulista, que é a região cafeeira, né, e que tem um sonho, que é o sonho de se tornar pintor. Você está vendo lá atrás a Maria Fumaça passando lá? Sim. Isso era a coisa mais importante da cidade, porque era o que pegava o café e levava, né? O café, só lembrando, foi o maior produto de exportação do Brasil durante uma época, foi um símbolo, né, brasileiro, e foi construído com mãos imigrantes, né? Não só italianos, japoneses e outras também, outras nacionalidades que vieram trabalhar no Brasil, né? Pode passar para o próximo para mostrar como é que essa gente chegava, né? Eles chegavam em navios depois de uma longa e muito sacrificada viagem, né? A gente tem relatos de como é que isso acontecia. Eles partiam de Gênova, na verdade, e chegavam no Porto de Santos, e eram todos agrupados ali no pátio e iam sendo encaminhados para os trens. Eles não sabiam nem para onde iam. Por exemplo, meu avô era marceneiro, não era agricultor, não é? No entanto, foi colocado no trem e encaminhado lá para Brodowski, né? Isso, aliás, é outra coisa, porque numa região só de italianos você tem um nome polonês, né? Brodowski. E depois eu posso contar também, não vamos perder muito tempo também, porque a gente tem muita emoção ainda para atravessar, mas depois, se quiserem ter a curiosidade de saber por que esse Brodowski aí, eu conto. Pode passar para o próximo, tchau. Já passei. Então, aqui eu quis mostrar para vocês, eu escolhi uma foto que, a meu ver, representa a essência da personalidade dele, sabe? Essa profunda compaixão, né, que ele tinha, não no sentido de pena, de piedade, que é o sentido mais português da palavra, mas no sentido anglo-saxão, compassion, né, de você sentir com o outro, de você ter empatia pelo outro, né, é uma coisa que está renascendo tanto nesses tempos críticos que nós estamos vivendo, né, a gente está sentindo essa emoção, né, de
sentir com o outro, né? Isso a gente está vendo explodir por toda parte no mundo inteiro. E eu queria passar esses primeiros momentos explicando uma coisa que não está em livro nenhum, sabe, Tiago? É uma coisa até que eu próprio descobri muito recentemente, que é a origem, né, dessa compaixão que há na obra de Portinari, né? Esse profundo respeito que ele tem pelo seu semelhante, pelos animais, pelos idosos, pelas crianças, né? Isso se esparrama, essa ternura, né, se esparrama pela obra dele. A gente está acostumado a pensar que o Portinari é um pintor trágico, né, porque logo vem à mente a série Retirantes e aquelas cenas dramáticas, né, mas tem muita ternura também. E eu me perguntei de onde vinha isso, né? E, olhando a documentação que a gente tem no projeto Portinari, ficou claro para mim que isso vinha do meu avô, do pai de Portinari, do seu Batista. Pode passar adiante, que eu escolhi dois desenhos, né, que meu pai fez. Aqui tem aquele poema, né, que eu mencionei no início, com a letra dele, né? Saí das águas do mar e nasci no cafezal na terra roxa. Pode passar, Tiago. Isso aqui nós já comentamos, né? Então, esses dois aqui estão na origem de tudo, né? A dona Domênica, que chegando no Brasil virou dona Dominga, e o seu Batista. Aqui, você olhando para essas duas imagens, você não tem a menor dúvida de quem mandava lá em casa, né? As imigrantes italianas eram famílias matriarcais, né? A nona era um rochedo, né? Era realmente... Ela uma vez disse para mim assim: filho, cheguei no Brasil com 8 anos, casei com 14 e aprendi a ler com 70. Nossa! Realmente, só depois de ter tido 12 filhos, né? Meu pai foi o segundo, é que ela teve a oportunidade de cuidar um pouco dela mesma, né? E o seu Batista, essa figura que você vê aqui, que nos diz, né, como o Brasil é generoso, né? Quando chegam os imigrantes, na geração seguinte já são todos brasileiros, na própria geração que chega, né? Ele virou um caipira típico lá do interior, um cigarrinho de palha, fumo de rolo, né? Aquele cabelinho escovinha, aquele paletózinho apertado de domingo, né? A coisa domingueira. E eu encontrei, entre os poemas de meu pai, duas passagens que nos falam dessa coisa do seu Batista, né? Que eu vou comentar com vocês. Naquela época, chegavam leprosos a Brodowski, né? Eles vinham a cavalo, e eles eram itinerantes, ninguém queria recebê-los, né? Eles vinham com um sino pendurado no pescoço, imagine você. E as pessoas, ao ouvir esse sino, elas corriam fechar a porta, a janela, a porteira, tudo, né? E o seu Batista era um homem de uma bondade, de uma ingenuidade e de uma fé tão grande que ele abria a nossa casa e chamava-os para compartilhar da nossa mesa. Então, esse poema que eu vou mostrar a seguir para você fala sobre isso. Mudei aqui, aí. Então, eu vou ler, porque a letra dele, às vezes, nem pode não ser tão compreensível, né? Ele fala assim aqui, isso é a letra de meu pai, né? Sinto, às vezes, carinho imenso por tudo e por todo mundo. É passageiro e me entristeço. Penso em meu pai, em quem esse estado era permanente. Coração rico e generoso, o meu é miserável. Aqui ele está sendo muito implacável com ela, não tinha nada de miserável, não. O coração dele também era generoso, não tinha e rico, né? Mas era a forma como ele olhava para esse pai, né? E tem uma outra passagem que menciona esse episódio dos leprosos, que é a seguinte aqui, ó, que está no livro de poemas dele. Aliás, eu vou dar para vocês o link onde vocês podem pesquisar em 30 mil documentos, um pouco mais adiante, inclusive esses documentos todos aqui. Você bota uma palavra-chave lá, numa janelinha tipo Google, você pode botar assim, leproso, vai aparecer esse documento lá. Eu vou ler para vocês. Ó. Senhor Deus, dai-me a fé de meu Pai, a sua alegria constante, a sua paciência, seu querer bem a todos, ao homem bom e ao mal, às flores e ao raio, ao assassino e ao morto, ao leproso e ao atleta. Há tanto tempo trazia à nossa mesa o leproso. A fé o permitia. Recusavam apiar do cavalo, sabiam-se disformes. Pelo nome perguntavam por nós. Sofre, criatura de Deus, tudo desaparecendo, ficará uma flor. Terás forças
para sofreres mais ainda. Isso aqui, essa parte final, é muito misteriosa. Eu confesso que eu não compreendo muito bem o que ele quis dizer, mas você vê aqui essa coisa do seu Batista, né, que eu nunca tinha tido. É claro que eu devia, inconscientemente, eu devia sentir isso, eu era muito ligado ao meu avô, mas isso ficou claro nessa pesquisa, né, nesses documentos todos. Então, eu não quis deixar de compartilhar isso com vocês, isso é muito pouco conhecido, não está em livro nenhum, né? Eu agora não estou vendo o slide seguinte, hein, Tiago? Tem esse inconveniente de eu não estar fazendo a apresentação a partir do... Coloquei um vídeo seu, João, aqui, ó. Computador. Assim, para um minutinho só, que eu vou explicar por que isso. É porque essa coisa da compaixão em Portinari nos leva a uma questão que foi muito polêmica na época, que é a religiosidade dele, né? Nós temos um grande pensador católico, que era o Dr. Alceu Moroso Lima, que falava que ele sentia como um paradoxo você ter um pintor de esquerda, como era Portinari, um pintor comunista, que pintava a pintura sacra com tanto fervor, né? E ele disse que ele só conseguiu entender isso quando ele esteve lá em Brodowski, conheceu a Dona Dominga, conheceu as irmãs de Portinari, conheceu aquela família, e aí ele diz assim, no contato com aquela gente simples e boa, como um pãozinho que sai quente do forno, eu vi que não tinha paradoxo nenhum. E aí ele põe assim, ponto, Portinari, vírgula, pintor cristão. Então eu queria falar um pouco sobre essa religiosidade, porque é uma coisa também pouco conhecida, né? Então vamos ver esse pequeno depoimento que eu dou aqui. Espera aí que eu vou só passar aqui. Que ele acabou voltando mais de um. Perdão, gente. Aí, agora vai. Pensa na obra de Portinari, quando a gente passa em revista, assim, né? Essa produção fantástica dele, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, mas qual é a unidade na obra de Portinari? Porque o Calado, inclusive, num determinado momento fala, quando você vê a obra de Portinari, parece que você está olhando para 100 pintores, né? E uma vez me perguntaram isso, qual é a unidade na obra dele? Eu respondi sem hesitar, falei, é o sentimento, né? É o humanismo, é a profunda compaixão pelo ser humano, pela vida humana, pelo sagrado da vida, né? Então, essa compaixão pelo sagrado da vida, o que poderia ser isso, senão a religiosidade mais autêntica, mais profunda? Ele dizia, né, eu sou um homem que tem saudades de Deus, né? Tinha saudade de Deus, nada, Deus estava dentro dele o tempo todo. Ele estava pintando, né, pela mão que era inspirada diretamente por Deus, né? E aqui você tem uma das obras mais importantes, né, na parte sacra, que é a Pampulha, o altar da Pampulha. Isso aí tem uma história fantástica, né, porque você imagine você ter um prefeito da cidade mais conservadora do Brasil, que era Belo Horizonte, que tem a ideia doida de convidar 2 comunistas para fazer uma igreja, né? Garnemeyer e Portinari. Então, essa igreja, o arcebispo de Belo Horizonte, que era um homem extremamente conservador, fez uma campanha tremenda contra a igreja, disse que era uma coisa herética, né? E o fato é que a igreja ficou 13 anos interditada para qualquer rito religioso, isso pouca gente sabe também. E tem 1000 anedotas em torno disso, mas o fato é que esse altar, com São Francisco, se despojando das vestes, né? A igreja é dedicada a São Francisco e está no bairro da Pampulha, em Belo Horizonte, né? É uma das obras sacras mais importantes do século XX, como nos diz a seguir o crítico, historiador de arte, professor, pintor, Israel Pedrosa. Deixa eu pôr aqui. O mais importante dos murais de Portinari, né, é o São Francisco, né, da Pampulha. O que ele realizou com São Francisco da Pampulha é algo assim, extraordinariamente belo, extraordinariamente forte, e não encontra paralelo na pintura mundial, né, do período, um período que se acreditava que a pintura sacra já estava liquidada, já era algo descartável, né, e que mesmo a pintura mural já havia saído assim, do vocabulário das manifestações artísticas do período. São Francisco da Pampulha surge como um renascimento de todas essas possibilidades da herança cultural, tanto do pré-renascentismo quanto do renascentismo, e é uma evidência assim, também das possibilidades da renovação formal, né, dos movimentos de vanguarda dos séculos XIX e XX.
Então, nós vamos voltar a isso mais adiante, quando a gente falar do Guerra e Paz, Tiago. O Guerra e Paz também nos fala, né, da iconografia católica, da Pietà. Né? Você tem no painel da guerra, por exemplo, a mãe com o filho morto ao colo, é representada 8 vezes lá. Né? Então, mais adiante, nós vamos retomar isso. Agora, eu queria falar um pouco o porquê da importância de Portinari. Essa é uma pergunta que pode surgir. Então, tem na verdade, 2 vertentes para explicar isso. A primeira é o fato de Portinari ter pintado o Brasil da forma como ele pintou. E eu fico um pouco constrangido quando eu vou fazer palestras, principalmente no exterior. Eu fiz uma na Noruega, por exemplo. Como é que você vai explicar para um norueguês, lá, um viking daqueles, o que é um cangaceiro, né? Brasil, né? Então, eu sabendo que, como filho, a minha credibilidade é muito pequena, eu pedi emprestado a uma grande figura brasileira que todo mundo adora e que todo mundo conhece, que vocês vão ver aqui, que ele nos fale um pouquinho quem foi Portinari. E você, em 30 segundos, passa esse recado. Deixa eu pôr aqui. Nós tivemos que inventar o Brasil. O Brasil não existia. Quer dizer, eu, quando fui inventar o Brasil já estava inventado. Mas outras pessoas antes de mim tiveram que inventar o Brasil. Villa-Lobos teve que inventar o Brasil. Portinari. Então, vamos passar para o slide seguinte, que a gente mostra justamente esse aspecto, né, é um pensamento do Israel Pedrosa, justamente, e que nos fala isso aqui: nenhum pintor pintou mais um país que Portinari pintou o seu. Eu, quando li isso, eu procurei o Pedrosa e disse a ele: ô Israel, você está naturalmente falando do Brasil, né? E ele me disse: não, João, eu estou falando da pintura universal de todos os tempos. Você tem pintores imensos, né? Você tem Picasso, você tem Van Gogh, Salvador Dalí, você tem Michelangelo, Leonardo da Vinci, você poderia citar, né? Mas me aponte um deles que tenha pintado mais o seu país do que Portinari pintou o dele. E aí realmente você se dá conta, né, que essas 5.400 obras que Portinari nos deixou, a temática, né, das obras, temática social, religiosa, histórica, né, o trabalho no campo e na cidade, a infância, os tipos populares, a festa popular, os mitos, a fauna, a flora e a paisagem, ele nos legou um grande retrato do Brasil, né, uma grande síntese, inclusive crítica, de todos os aspectos do povo, da vida e da alma brasileira. Então, essa talvez seja a mais importante, né? Mas sem descartar o fato da qualidade da pintura, porque isso aí não bastaria, né? A temática que ele abordou não bastaria para justificar a excelência, né? Aí tem a questão da qualidade da pintura dele. Então, isso aqui é uma das vertentes. Tem uma outra vertente que é bem menos conhecida, né? Porque a memória vai se esvaindo, o tempo vai passando, né? Que é o que eu vou comentar agora. Isso aqui é uma foto de quando ele chega em Paris, ele ganha o prêmio de viagem. É claro que não dá tempo da gente fazer uma biografia do Portinari, né? Eu só vou dar umas pinceladas aqui. Mas quando ele segue a Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, e o principal prêmio que a escola concedia era o prêmio de viagem à Europa. Então, você tem ele aqui, recém-chegado na Europa, né? Ainda com um jeitinho assim bem tímido, bem caipira um pouco, né? E ele, quando chega na Europa, ele entra numa crise existencial, sabe, Tiago? A gente vê pelas cartas que ele escreve, ele não frequenta a Academia Julian, como os outros premiados frequentavam, ele passa os dias nos museus, né? O biógrafo dele, Antônio Calado, diz que ele vira uma esponja, que ele fica dia e noite nos museus vendo os grandes mestres, né? E nessa crise em que ele entra, ele escreve uma carta para uma namorada que ele tinha deixado na Escola Nacional de Belas Artes, que era a Rosalita Mendes de Almeida. E nessa carta, ele começa a carta descrevendo um personagem popular lá de Brodowski, que tinha o apelido de Palaninho.
que todo mundo brincava. Sabe aquelas figuras assim que tem em toda cidadezinha de interior, que as crianças amarram lata nas calças do sujeito, fazem troça, né? E Portinari descreve de uma forma plástica, inclusive, né, como é que ele era, com muita ternura. E, num determinado momento, ele escreve isso que eu vou mostrar aqui agora, que é, na verdade, vocês vão ver, né, ele de Paris escrevendo isso, né? Ele descreve o Palaninho e ele diz assim: daqui fiquei vendo melhor a minha terra, fiquei vendo Brodowski como ela é. Aqui não tenho vontade de fazer nada. Vou pintar o Palaninho, vou pintar aquela gente com aquela roupa e com aquela cor. E isso é uma profissão de fé que ele vai cumprir até o último suspiro, né? Essa coisa de pintar o país, né? Como o Pedrosa nos falou, já está prometido aqui nessa carta dos tempos praticamente de estudante dele, né? Então, vamos à outra vertente agora, que eu comentei, né? Que é o outro lado, né? Aqui é a carta do Palaninho, tá vendo? Perdão, não apertei no final. Aí. Não tem problema, porque tem alguns slides que tem vários estágios, assim, né? Então, aqui, o Clarivaldo Prado Valadares, que foi um grande historiador de arte baiano, né? Ele nos fala de como o Portinari se tornou um polo de captação e de irradiação das principais preocupações da sua geração, das preocupações estéticas, artísticas, culturais, sociais e políticas daquela geração. E aqui, vamos fazer uma pausazinha e lembrar quem era essa geração, né, Tiago? Nós estamos falando de Mário de Andrade, de Manuel Bandeira, de Graciliano Ramos, de Jorge Amado, de Carlos Drummond de Andrade, de José Lins do Rego, de Oscar Niemeyer, de Lúcio Costa, de Villa-Lobos, né? Então, uma geração, a primeira geração que parou de ficar olhando para a Europa, para os Estados Unidos, e olhou para dentro do Brasil, né? A geração modernista, como se chamou. Então, aí você tem, então, as duas vertentes que fazem a importância de Portinari. Ele como pintor do Brasil, ele como homem de sua geração. Então, isso aqui vai nos conduzir ao porquê de ter começado o projeto Portinari. Vamos um pouquinho adiante. Aqui eu quis dar um exemplo para vocês. Eu não sei se você consegue ver meu cursor. Consegue? Não. Não consegue ver meu cursor. Não faz mal, porque eu ia mostrar as pessoas que estão aí para dar um exemplo, né, de como essa geração vivia sempre junta aqui. Isso aqui é um almoço em homenagem aos 50 anos de Graciliano Ramos, que está bem no centro aí, de óculos, né, sentado na primeira fila. Ele está ao lado do ministro da Educação, que era o Gustavo Capanema. Vocês sabem quem era o chefe de gabinete do Gustavo Capanema? Essa memória também se perdeu um pouquinho, né? O chefe de gabinete do ministro Gustavo Capanema era simplesmente Carlos Drummond de Andrade. Eram outros tempos, né, Tiago? Outros tempos. Era um networking super forte, né? Se trazer para os dias de hoje. E vivia junto, né? A minha mãe fazia umas macarronadas lá em casa que não tinha hora para chegar nem para sair. Eles iam chegando, iam saindo e discutiam arte, discutiam política, discutiam estética, discutiam o Brasil, discutiam o mundo, né? Aqui nessa imagem, é uma pena não poder apontar para você, mas você tem Manuel Bandeira sentado assim à direita, é o segundo da direita para a esquerda, de óculos. Logo atrás dele você vê um de bigode, com uma sobrancelha espessa, assim, é Jorge Amado. Aí, vindo aqui para a esquerda, sentado, o segundo da esquerda para a direita é Carlos Drummond de Andrade, o terceiro é Portinari, né? Atrás de Portinari está José Lins do Rego, e lá atrás, meio escondidinho, porque ele era mais jovem que essa turma aí, é o Vinícius de Moraes. Então, nós temos mais de 1.300 fotografias como essa no Projeto Portinari, que vocês podem acessar nesse link que eu vou dar, que é o link que apresenta os 30 mil documentos que a gente levantou nesses anos todos de Projeto Portinari, né? E, pessoal, só para vocês saberem, a gente vai colocar o link aqui nos comentários da live, tá? Então, o pessoal está acompanhando a live aqui. A gente vai colocar o link aqui, esse link que o João está falando, tanto do projeto quanto de todos esses documentos aqui. Desculpa, João, só para trazer. O link vai estar no slide à frente aqui. Quando ele aparecer, eu aí assinalo para você, Tiago, viu? Tá. Bom, agora vem a questão do Projeto Portinari, né? Mais de 15 anos depois da morte de Portinari, o seu biógrafo, que era o grande escritor e jornalista Antônio Calado,
coloca essa pergunta aqui, né? Em que ele compara o destino da memória de Portinari, da obra de Portinari, do legado de Portinari, com o destino de Tiradentes, que foi esquartejado pelas autoridades coloniais portuguesas, né? E os seus membros foram espalhados numa estrada de 600 quilômetros em Minas Gerais, né? O primeiro herói nacional brasileiro. Então, o projeto Portinari, a gente poderia dizer que ele surge para tentar responder a essa pergunta, que é uma pergunta denúncia, né? Como é que um país permite, né, que aconteça uma coisa dessa? E o que a gente deve fazer para remediar essa situação? Aí começa o projeto Portinari. Eu vou mostrar para vocês a primeira matéria que saiu sobre o projeto Portinari, tinha uma manchete bastante paradoxal. Portinari, o pintor, um famoso desconhecido. Esse famoso desconhecido aí é o paradoxo. E aí o jornalista dizia assim, mais de 95% da obra de Portinari está hoje inacessível ao público, guardada em coleções particulares. O que foi feito do trabalho de um homem que durante toda a sua vida exprimiu emocionadamente a alma, o povo e a vida brasileira? Então, essa pergunta é que o projeto Portinari surge para tentar responder. Tem também, logo a seguir, saiu uma matéria praticamente de página inteira no New York Times, que nos ajudou muito com a localização de obras e documentos nos Estados Unidos, né, em outros lugares, também, em outros países também. Então, começa o projeto Portinari. Eu preparei um filmezinho, Thiago, para a gente mostrar para os nossos amigos e amigas aí como é que foram os primeiros anos, como é que estava o Brasil, né? Nós estamos falando de 1979, então vamos mostrar um pouquinho. O projeto surge no bojo de um grande movimento que nasceu naquele momento, nas artes, no teatro, na música, no cinema, né? Você teve o Silvio Tendler fazendo os anos JK, o Jango, né? A Tezuka Yamazaki fazendo Gaijin, o Arthur Moreira Lima tocando chorinho no Municipal, né? Houve um grande movimento para resgatar a nossa identidade, né? Eu me lembro, por exemplo, de uma revista Isto É, cuja capa era uma cara que não tinha nariz, não tinha olhos, não tinha boca, né? E embaixo tinha uma manchete assim, cadê a nossa cara? A busca da identidade cultural brasileira. Então, vamos passar esse filmezinho para vocês terem uma ideia assim, de como é que foi essa coisa do início do projeto Portinari. Acho que ele era o maior pintor do Brasil, acho que até hoje é o pintor mais importante que apareceu nesse país, mas ele também achava uma inutilidade qualquer outra pessoa querer pintar. Mas eu não conheço mais ninguém assim à altura dele, né? Nenhum artista que impressionasse tanto. Eu acho que era um fenômeno diferente lá no Brasil, uma coisa acima de comparação. E o Alonso Portinari, Oscar Niemeyer, foram as três figuras que realmente tomaram conta do cenário cultural brasileiro. Eu tive uma grande paixão por ele, gostava muito dele mesmo. Era aquele homem de lixada na mão, isso era uma arte. E nenhuma pessoa pintou mais um país que Portinari pintou o seu. O Candinho, em relação à pintura dele, era um pintor alcoólatra, era um viciado. Esse documentário foi feito em 1997, viu, Thiago? Ele tem já muitos anos aí. Ele conta, na verdade, os primeiros 18 anos do projeto Portinari. Marcelo Dantas, nosso grande Marcelo Dantas, é que nos ajudou. Foi quando a gente fez a primeira retrospectiva de Portinari no MASP, em São Paulo, no Museu de Arte de São Paulo. Depois de 15 anos de governo militar e 10 anos de AI-5, o país vivia finalmente um momento de abertura política. A anistia, o relaxamento da censura, a perspectiva de eleições, um silêncio compulsório começava a cessar. Surgiam iniciativas de resgate cultural para recontar a história do Brasil. Foram criados projetos como o CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, o Projeto Pixinguinha e o Projeto Portinari. O Projeto Portinari nascia de uma constatação urgente. 17 anos depois da morte de um dos maiores artistas que o Brasil teve nesse século, suas obras não possuíam nenhuma catalogação e sua memória se perdia diariamente.
Uma equipe liderada por João Cândido Portinari, filho do pintor, começou um trabalho de detetives para tentar reunir as informações sobre as obras de Cândido Portinari e as memórias de sua época. Nascido dentro da área científica da PUC do Rio de Janeiro, o projeto Portinari já apontava uma natureza multidisciplinar, reunindo métodos científicos, alta tecnologia e rigor histórico a serviço da arte e da cultura. O projeto começou com o levantamento de mais de 5.000 obras e de depoimentos de grandes brasileiros contemporâneos de Portinari, além de catalogar mais de 25.000 documentos. No processo de cruzamento de informações, muitos fatos vieram à tona e muito foi se descobrindo sobre como aprender a ler Portinari. Essas informações deram um novo sentido à obra e revelaram razões muitas vezes escondidas por trás das tintas. No caso de Portinari, não havia museu nenhum, não havia nenhum catálogo, os livros escritos sobre a obra de dele estavam esgotados, não se tinha ideia do paradeiro das obras, nunca havia sido realizada uma exposição retrospectiva. A história do projeto Portinari, eu acho que começa... Você tem como fazer uma pausa, Tiago, aí? Tenho. Eu tinha 2 comentários aí que acho que era importante fazer. Um é que a gente poderia disponibilizar para as pessoas esses filmes, para elas verem com calma, quando quisessem também, né, depois. Eu posso me colocar à disposição para isso. E o outro é um comentário que me ocorreu agora, que naquele momento ali, eu tive uma experiência muito triste. Estava em Nova York, e eu constatei que o Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA, tinha mais informações sobre Portinari que todas as instituições brasileiras que eu havia visitado naquele momento. Então, isso foi uma das molas também, né, para tocar. O outro comentário é que eu fico com um pouquinho de medo, que eu estou vendo que já são 12h15, né? Se as pessoas vão ficar com fome. Não se preocupa, João. Live, quando é boa, o pessoal fica e segura. Eu queria até aproveitar, João, enquanto fazer essa pausa para você respirar aí, tomar uma água. Enquanto isso, pessoal, não esqueçam de colocar o seu comentário e a sua pergunta aqui. Eu estou acompanhando a live, estou pegando as perguntas ali, vou consolidar no final aquilo que o João não está respondendo, mas eu quero que vocês assistam, porque tem muito material, a gente não mostrou quase nada ainda, tem muita coisa que o João vai mostrar bacana aqui para vocês. É importante aqui vocês interagirem, marquem os amigos. Eu estou vendo muita pergunta sobre, nossa, Thiago, eu não vi o começo, perdi, a live fica gravada. Não se preocupa, a live não será perdida, ela vai ficar aqui, você vai poder assistir depois, com calma, tá? Então vou trazer o João de volta aqui, João, nesse próximo slide aqui do catálogo Racionei aqui. Tá. Então, aquele filme, aí, ele contava os primeiros 18 anos do projeto Portinari, não é? Mas ele não chegava a esse momento do catálogo Raisonné. O catálogo Raisonné levou 25 anos para ser feito. Eu vou falar um pouquinho por que uma publicação dessa natureza pode levar 30, 40, 50, 60 anos, né? Eu, inclusive, nunca imaginei que eu fosse ter a alegria de estar vivo para ver isso, né? Porque é muito comum nos catálogos regionais a equipe inteira morrer e depois vem uma outra equipe e recomeça o trabalho, né, para levá-lo até o final. E esse catálogo aí que vocês estão vendo aqui, pode dar uma clicadinha que vai aparecer um texto aí, tá vendo? São 5 volumes e você tem praticamente 5.000 obras, né? Quando ele foi publicado, em 2004, nós estávamos em 5.000 obras. Hoje, já estamos com 5.400, aparecendo 400 obras a mais desde então, né? Agora, uma coisa que nos deu uma imensa alegria foi a gente constatar naquele momento que foi o primeiro catálogo Raisonné em toda a América Latina. Nem os mexicanos, né? E a gente sabe a paixão que o México tem pelos seus pintores, nem os mexicanos tem um catálogo Raisonné de obra completa de um seu artista, né? Nem Orozco, nem Siqueiros, nem Rivera, nem Tamayo, nem Frida Kahlo tem catálogos Raisonné de obra completa. Então, isso para nós foi uma grande alegria. No ano anterior, a gente publicou a cronobiografia ilustrada de Portinari, que resultou de uma pesquisa nesses 30.000 documentos. Foram 25 anos também, né? Então, são as 2 grandes primeiras realizações do projeto Portinari, é o catálogo Raisonné da obra completa e a cronobiografia ilustrada, e a primeira retrospectiva também, que eu comentei no MASP, né, em São Paulo, em que a gente apresentou obras que tinham sido dadas como perdidas há muito tempo e que nós encontramos pelo Brasil todo, né?
Aqui depois você poderia me perguntar, alguém poderia perguntar o seguinte: como é que vocês fizeram para localizar essas 5.400 obras e esses 30 mil documentos espalhados por todo o território brasileiro e mais de 20 países, né, das 3 Américas, da Europa, do Oriente Próximo, né? Por exemplo, como é que você vai fazer para chegar ao conhecimento de alguém que mora numa cidadezinha lá no interior de Goiás, de que tem uma equipe numa universidade brasileira interessada em levantar isso? Aquela pessoa que está lá, ela tem um desenho, tem uma obra de Portinari, tem uma carta, tem um recorte de periódico, tem uma fotografia de época. Então, aí houve uma solidariedade tremenda da sociedade brasileira como um todo, né? Eu poderia dar 3 exemplos rapidamente para vocês verem se em algum país do mundo, inclusive considerando o mundo mais desenvolvido, se mobilizaria tantos esforços para o resgate do legado de um artista, né? O primeiro exemplo é a Fundação Roberto Marinho, a Rede Globo, que lançaram campanhas em rede nacional, inclusive em horário nobre, né, de chamadas, né, e também chamadas regionais em cada estado, pedindo a colaboração do público com o projeto Portinari. Vamos passar esse vídeo, João, para eles verem? Eu acho que era legal, né, a gente passar. Vamos. Você tem ele aqui? Tem aí, acho que está a seguir aí. Eu estou sem saber qual é o slide seguinte, esse é o problema agora. Ó, tá aí, pessoal. Aqui é o catálogo Raisonné, aqui é o catálogo. Como é que... Então, passar para o vídeo próximo. Aqui é folheando o catálogo Raisonné. Aqui você pode ter uma ideia da dificuldade de fazer um catálogo Raisonné. Eu vou fazer um comentário. Vocês estão vendo que ao lado de cada obra reproduzida tem um verbete, né? Uhum. Esse verbete aí, ele dá conta do cruzamento desta obra que está reproduzida com os 30 mil documentos. Então, você tem que pegar essa obra, se ela for citada numa carta, a carta tem que estar registrada aí, né? É isso que leva um tempo muito grande. Todas as obras estão reproduzidas por ordem cronológica. Só para citar um exemplo aqui, Portinari deixou de datar metade da produção dele, então, para cada uma de 2.500 obras, a gente teve que cruzá-la com os 30 mil documentos para encontrar a data em que ela foi feita, né? Então, o catálogo está todo por ordem cronológica. Tem a questão das obras falsas, que eu vou voltar a isso depois, falando da importância da tecnologia, da ciência e da tecnologia para o projeto Portinari, porque você imagine se você colocar uma obra falsa no catálogo, ele perde totalmente a credibilidade, né? Então, a responsabilidade é enorme de você não colocar uma obra falsa e não deixar de colocar uma verdadeira, né? Eu vou voltar a esse assunto das obras falsas, se der tempo para nós, eu vou... Deixa eu ver, deixa eu só pôr o vídeo, acho que o vídeo da Globo, eu tenho ele separado aqui. Aqui nós já paramos, aqui já fomos para o portal. Espera aí. Pessoal... Eu baixei aqui os vídeos, já prevendo que a gente poderia, aqui ao vivo é assim, né? Deixa eu jogar aqui o pessoal de volta. Quando eu acho esse vídeo da Globo, é bacana aqui, ó. O pessoal tá voltando a me ver. Eu baixei ele ontem aqui, que eu fiquei tão interessado em vê-los. Cadê? Tem uns exemplos de chamadas, né? Isso é 1980, hein, Tiago? Deixa eu ver se é esse aqui, Projeto Portinari Legendado. Chamada Nacional, achei. Essa é uma chamada, essa é a chamada nacional. Depois você tem chamadas regionais, na Bahia, no Rio Grande do Sul. Bom, o pessoal vai estar vendo minha tela aqui. Deixa eu só aumentar um pouquinho o som para eles verem. Vou jogar isso na tela principal. Só um minutinho. As chamadas atingiram o Brasil todo, inclusive em horário de novela, né? Você recebia essa. A gente recebeu mais de 3.000 cartas do Brasil inteiro em função dessas chamadas. Ó, vou pôr lá para o pessoal ver. 1928. Portinari retrata Cavalcante, governador de Pernambuco. Este é um dos 10.000 documentos localizados pelo projeto Portinari, que está resgatando para a memória nacional o trabalho do nosso pintor maior. Agora, o último esforço no Brasil para que nada sobre Portinari fique esquecido. Se você possui alguma obra ou documento, informe seu nome e endereço para a Caixa Postal 500, Rio de Janeiro. Fundação Roberto Marinho. Pois é. É aquilo que eu comentei, Tiago. Você imaginaria nos Estados Unidos ou na Europa, assim, uma das principais redes de televisão, né, fazer uma campanha dessas em prol do resgate de um artista plástico? Eu não conheço, né? Não tem como pensar nisso nos dias de hoje, né, João? E os outros 2 exemplos são do mesmo tamanho também. Você tem a Varig, que era a grande empresa aérea naquela época, né? Ela mandou um telex para todas as agências Varig no mundo inteiro,
pedindo que em cada local a agência Varig funcionasse assim, quase que como uma sucursal do projeto Portinari, né? Localizando conteúdos, nos ajudando com a logística das visitas, porque cada coisa que era encontrada era visitada por nossa equipe. Ia um fotógrafo e uma pesquisadora para documentar, né? Então, e o terceiro exemplo que eu ia dar, que eu também não conheço paralelo no mundo, é o Ministério das Relações Exteriores mandar uma circular para todas as representações diplomáticas do Brasil e pedindo que em cada lugar a embaixada, o consulado, a missão comercial também fizesse aquilo que a Varig estava fazendo, quer dizer, nos ajudasse a localizar tudo que havia sobre Portinari naquele lugar. Então, isso também não conheço. Essa coisa de dizer que o brasileiro não tem memória, eu acho que quando o brasileiro acredita num projeto, ele dá sua solidariedade, né? A gente teve prova disso esses anos todos. Aqui... João, se você me permite, eu queria mostrar para o pessoal aqui, eles estão vendo a minha tela, entrar rapidinho aqui no projeto Portinari, porque eu acho legal, eu lembro quando você me mostrou isso lá na Regos do Rio Sul ainda, e eu achei muito legal. Foi. Aliás, que tinha uma bela vista, né? Uma das mais bonitas aqui do Rio de Janeiro. Isso, Pão de Açúcar, né? Deixa eu colocar aqui, portinari.org.br, certo? Esse aqui foi o nosso portal. Você sabe que a gente inaugurou esse portal no Complexo do Alemão, né? Dentro do educativo do projeto Portinari, a gente reuniu as crianças das escolas do Complexo do Alemão e nós tínhamos lá computadores em que as crianças podiam consultar esse portal. Foi uma coisa muito emocionante. E aí, pessoal, olha que bacana. O projeto é todo catalogado online, então tem muita pergunta do pessoal, eu consigo acessar online? Sim, todas as obras estão aqui. Você pode ver o acervo, você pode conhecer mais do projeto, etc. E olha que legal, você pode buscar as obras por temas. Então, por exemplo, se eu quiser procurar café, né? Eu tenho certeza que vai ser uma pergunta, né? Então, café, cultura de café, pet café, cultura de café. Aí ele vai trazer as obras, olha que legal, por data, que foram feitas com aquele tema. E aí você pode cruzar. E até nomes de empresa mesmo, né? Você pode colocar países, pode colocar uma série de coisas, assim. Opa. Eu posso depois contar qual é o segredo disso, viu, Tiago? Aproveita aí, enquanto eu simulo aqui, o pessoal pode contar. O que o software faz? É que nós, quando a gente começou a fazer o catálogo Raisonné e a levantar as obras, a gente tinha um modelo, que era o catálogo Raisonné do pintor americano Jackson Pollock, que tinha acabado de ser publicado em 4 volumes pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos, né? E havia algumas obras que eles não tinham imagem nenhuma, era um retângulo em branco. E o verbete dizia assim, essa obra foi citada na carta tal, mas perdeu-se todo o registro visual. Eu fiquei com medo que isso acontecesse com Portinari, e orientei a equipe para que a gente fizesse uma descrição em palavras detalhadíssima de cada obra. Não era uma descrição de um crítico de arte, não era subjetiva, era como você contar para uma pessoa cega aquilo que você estava vendo ali naquela obra, né? Então, tem descrições que têm 10 páginas, quando a obra é muito complexa. Só que naquela época, não havia, a informática estava começando, eu estou falando do começo dos anos 80, né? Não havia ferramentas de busca, mas quando essas ferramentas de busca começaram a aparecer, imediatamente veio a ideia de você pegar 5.000 descrições e fazer um mega documento Word, né? Com uma descrição atrás da outra, e aí você busca a palavra café. E o documento Word ia sendo percorrido, e cada vez que encontrava a palavra café numa descrição, você separava aquela obra. Só que isso tudo é instantâneo, né, na informática. Então, você, quando colocou ali a sua palavrinha, né, que você colocou aqui, por exemplo, cavalo, a galeria é formada instantaneamente, você vê elas formadas. Todas as obras em cuja descrição aparece a palavra cavalo. É muito mais poderoso do que termos descritores, é palavra mesmo, né? Palavra por palavra. Então, você pode até botar assim, azuis, por exemplo. Se você quer ver todas as obras que têm tonalidades azuis, você bota azuis naquela caixinha ali e ele te apresenta as obras todas que têm tonalidades azuis, ou amarelas, ou rosa. Olha, que legal. Então, para quem é fã, não só de arte, mas para quem estuda arquitetura, eu tenho certeza que o pessoal na arquitetura estuda o projeto Portinari. Mas olha que bacana, pessoal. Então você poder acessar milhares de obras na palma da sua mão, catalogada dessa forma, vai muito além
só, né, do catálogo Raisonné, vai muito além do que o João estava falando. Hoje está no mundo digital, né? A gente consegue fazer com que crianças, com que adolescentes possam conhecer a obra de Portinari da forma que eles gostam de interagir hoje, né, João? Que é no tablet, que é no computador. Isso aí você falou agora, Thiago, o grande cliente, né, o cliente paixão desse portal aí, são as escolas, são as crianças e as professoras do ensino básico, né? Porque eles fazem trabalhos escolares, e isso aqui é uma ferramenta fantástica para esses trabalhos escolares. As crianças têm paixão. Você pode, inclusive, você pode ampliar uma imagem de uma obra e imprimir na sua casa. Você não tem que pedir autorização nenhuma. Jura? Aqui não tem, porque é claro que se você fosse fazer um uso comercial e quisesse uma imagem altíssima resolução, aí você tem que entrar em contato com o Projeto Portinari. Mas para você fazer um trabalho escolar, pega essa obra aí, clica nela para você ver o tamanho que ela fica. Fica uma resolução bem razoável, né, para você imprimir em casa, imprimir na escola, né, fazer trabalhos escolares, né, e também publicações de pesquisa também. Agora, a grande notícia é que no ano passado a gente fez uma parceria espetacular com o Google, né? Não sei se eu cheguei a te contar isso. O Google tem um programa chamado Google Arts and Culture. Eu acho que eu tenho até aqui na sua apresentação. Deixa eu voltar para lá. Sim, aí tem inclusive o link. Aqui, né? Deixa eu voltar na tua apresentação. Acho que é logo após esse slide aí, se eu me lembro bem. Google Arts and Culture, isso aí. Então, você tem tanto o site em português quanto o site em inglês, e ali você tem até muito mais do que a gente tem no nosso portal, porque o Google nos pediu que fizéssemos narrativas, visitas guiadas, então enriqueceu tremendamente e, naturalmente, ampliou muito o alcance, porque o Google tem o poder, né, da ubiquidade, e eles têm ferramentas poderosas também, como Gigapixel. Tem o Street View do Guerra e Paz, que você vai ver logo no slide seguinte aí, porque as pessoas hoje não podem mais visitar a Guerra e Paz na ONU, né? Peraí, eu acho que eu tenho ele aberto aqui. Deve ter esse Street View aí, que a gente fez em parceria com o Google. Muitos brasileiros vão a Nova York e depois escrevem para nós se queixando que não permitiram que eles visitassem Guerra e Paz. Com esse Street View, você tem uma visita perfeita, porque como os painéis têm 14 metros de altura, se você fizer uma visita física lá, você não vai ver muito bem o que está a 14 metros acima da sua cabeça. Mas no Street View, você pode se colocar lá em cima e fazer um zoom, inclusive, né? Aonde eu mostro aqui o Street View, João? É o slide depois desse, eu acho. Já está na apresentação? Está muito mais aqui que eu aqui. Eu coloquei na apresentação ali. Que aí as pessoas podem, se quiserem anotar. Deixa eu ver para o pessoal ver, João. Eles estão vendo a nossa tela aqui, porque eu quero mostrar o quão legal é vocês poderem utilizar a tecnologia para conhecer as obras do pai do João, porque, assim, cada vez mais, e eu vou voltar aqui, peraí que eu vou só pôr de novo, de vez em quando, gente, ao vivo é um pouco mais demoradinho aqui. Aí foi, trouxe de volta o João com a obra. Olha que legal, esse é o Street View dentro da sede da ONU, em Nova York. Você consegue ver as duas obras de Portinari. Você pode andar nela aqui, então, por exemplo, eu quero ir ali para baixo. Você pode passear, você pode ir lá para cima, pode ver essa escada aqui. Virar de costas para ver o painel da paz. Exatamente, ninguém mais pode visitar, né, por questão de segurança, mas olha que bacana, pessoal. Eu posso chegar perto da obra, e se você tiver um óculos e estiver assistindo pelo celular, você pode colocar, inclusive, isso no óculos e ver a obra como se você estivesse lá. Então, isso mesmo. É muito bacana, né? Olha que legal que a tecnologia proporciona nos dias de hoje. Vamos para o outro painel ali, pessoal. Eita, o Google Street View deu uma caída. Aí, cortou. Pronto, está lá o painel da paz, tá vendo? Lindo, né, pessoal? Falei para vocês que vocês iam se emocionar. O pessoal estava assim, mais ou menos, falando assim, nossa, Thiago, essa live vai ser... Vou trazer um lenço. Eu falei, traz mais de lenço, mais de um. Traz uma caixa de lenço que vocês vão precisar aqui, que vocês vão se emocionar bastante. Dá para a gente voltar para o slide anterior, para o pessoal poder anotar o link do Google Arts and Culture? Aqui, deixa eu pôr de volta na apresentação para o pessoal ver. Eu acho que é o anterior. Vou jogar a apresentação ali de volta para eles. Listo. Já estão vendo. Então, pessoal, esse é o link, artsandculture.google.com/project/Portinari. Bom, a gente vai copiar e colar o link aqui na live também, então você não se preocupe em anotar.
porque o pessoal vai ver nos comentários aqui. Então, aqui depois desse aqui, tem também o site onde estão os documentos, que isso é uma coisa que pode interessar muita gente aí, pesquisar em 30 mil documentos, você tem ali 6.000 cartas que o Portinari trocou com aqueles contemporâneos, e você pode pesquisar nessas cartas palavra por palavra. Você pode botar Graciliano, por exemplo, e você vai recuperar todos os documentos em que citam Graciliano. Muitos serão Graciliano Ramos, é claro, né? Terá outros Gracilianos, talvez. E ali você tem também 1.200 fotografias de época, tem 12.000 recortes de periódicos, tem 130 horas gravadas de história oral com esses contemporâneos de Portinari que a gente entrevistou. É uma riqueza de documentação que está praticamente virgem lá na PUC, né, no projeto Portinari, e que certamente vai gerar monografias, teses, artigos, né, pesquisas, né? E a gente está disponibilizando isso tudo gratuitamente. Isso aqui é parte da missão do projeto Portinari, né? Como eu disse, entregar. É como se Portinari tivesse escrito uma grande carta ao povo brasileiro e essa carta não tivesse chegado ao seu destino, né? A gente poderia resumir dizendo que a missão do projeto Portinari é entregar essa carta a cada brasileiro, onde quer que ele esteja, né? E aí entra a importância da tecnologia, né, Tiago? Eu queria até compartilhar com vocês, eu ia pedir para o João contar um pouquinho da história, acho que pouca gente sabe, mas para pintar esse quadro da ONU que está aqui, né, João? Eu sei que você vai falar um pouquinho mais para frente, só que para pintar esse quadro da ONU, o seu pai, ele estava sendo envenenado pelas tintas, né? Conta um pouquinho dessa história para todo mundo. Foi um grande drama humano, né? Porque ele, quando estava no processo ainda... Ô, João, só faz um favor. Diga, Tiago. Acho que congelou a imagem. Tiago? Pessoal, só um pouquinho aqui que eu estou voltando aqui. Eu perdi o meu áudio, mas já estou voltando aqui. Acontece ao vivo. A gente sempre pode ter algum tipo de... Voltei, João. Tá me vendo de novo? Tinha congelado. Não, deu um pequeno twitch. Aqui acontece ao vivo, de vez em quando dá umas coisas dessa. Coisas do audiovisual, né? A tecnologia nos ajuda de vez em quando, mas também nos atrapalha de vez em quando. Deixa eu voltar onde eu queria mostrar para você. Nós estávamos do Google Arts and Culture, né? Deixa eu mostrar aqui, porque as pessoas podem se perguntar, mas por que o Google, que disponibiliza os acervos de grande museu, por que escolheu o acervo do projeto Portinari, que é de um artista só, né, para colocar lá? Então, eu vou colocar aqui um texto do próprio Google, né, que nos enviou, e eu vou aproveitar, nós estávamos falando de ciência e tecnologia, né? Não esqueçam que o projeto Portinari nasceu no departamento de matemática da PUC, e que, portanto, os meus interlocutores foram sempre pessoal de matemática, física, informática, as engenharias, né? Que eu tinha o convívio cotidiano com essa gente toda, né? Então, para vocês terem uma ideia, né, dessa complexidade de cruzamentos, vejam aqui a base de dados. Isso aqui é um modelo de dados do projeto Portinari, que foi feito com a colaboração dos nossos colegas da informática, né? Do Sérgio Griffiths, do Daniel de Souza, do Rafael Oliveira e de muitos outros colegas, né? Que fizeram uma base de dados absolutamente extraordinária. Isso é que levou o Google, né, a nos incluir no programa Arts and Culture, né, deles aqui. Aqui já é a visita guiada que vocês mostraram, né? Está aqui o link também, a gente pode depois disponibilizar esses links, né, Tiago? E aqui, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a parte de ciência e tecnologia, mas quando a gente terminou essa parte toda técnica, vamos dizer assim, do levantamento, da organização desses conteúdos todos, né, estruturar, correlacionar eles todos, surgiu a grande pergunta, né? Qual é a missão do projeto Portinari a partir de agora? É claro que a gente ia continuar fazendo o que tinha feito, né, junto aos pesquisadores, né, abrir o nosso acervo aos pesquisadores, atender estudantes, continuar fazendo exposições, publicações, seminários, palestras, né, tudo isso. Mas ficou claro para nós que a grande missão do projeto Portinari era levar os valores humanísticos e éticos, né, que estão na obra de Portinari, que estão nos escritos, nas palestras, nas cartas, né, em tudo que ele escreveu, nos poemas, às crianças. Quer dizer, as crianças e os jovens passaram a ser
a missão principal do Projeto Portinari, e eu queria dar um exemplo para vocês disso, né? Vou dar aqui, não vou poder, evidentemente, dar todos os exemplos, mas vou dar um exemplo. Você já viajou esse Brasil... Peraí, João, eu não estou... Deixa eu voltar, então. Peraí que eu estou compartilhando a tela aqui, mas só se você me falar qual é o slide, é o 30? O Pantanal, é. É o 30, né? Deixa eu ver qual é o slide, deixa eu sair aqui para te dizer qual é o slide. O slide é o 29. 29, tá, então eu estou com ele aqui, porque lembra que eu estou compartilhando a tela aqui. Ah, tá certo. É esse slide, isso. É o slide seguinte, né? Aqui eu falo... Aí. Vai agora. Você já viajou esse Brasil inteiro fazendo essas exposições interativas. Que experiência mais te emocionou nessas viagens? Olha, há tantas experiências, né? Uma que me emocionou muito foi no Pantanal Mato Grossense. Nós fomos com a exposição Brasil de Portinari montada uma chalana da Polícia Militar subindo o Rio Paraguai. Nós saímos de Porto Murtinho e fomos até Corumbá. Íamos parando em pequenos povoados, não era nem cidade, eram pequenos povoados, e eu sentia quando entravam aquelas crianças no barco para ver a exposição, eu sentia assim, uma emoção grande, porque era assim, a primeira vez que eles estavam vendo, e talvez a última, né? Então a gente tinha que dar tudo possível ali, né, para aquelas crianças. E como eles se identificavam, e nós chegamos a um povoado dos índios paraguaios, chamados índios chamacoco, porque a gente tanto visitava os brasileiros como a margem paraguaia também. E o índiozinho entrou e foi direto para o índio, uma cabeça de índio do Portinari. E ele olhava para nós e olhava para a cabeça de índio, eu acho que ele estava pensando, ué, alguém já tinha me visto antes e me pintou assim? Passa para o slide seguinte, Thiago, para a gente ver esse menino aí, esse índiozinho aí. Você vai ver que coisa espantosa. Isso aconteceu muitas vezes, né, das pessoas se reconhecerem na obra do Portinari. A outra coisa que vale a pena comentar aqui, novamente, no sentido da importância da tecnologia, é que vocês, evidentemente, vocês sabem que essas obras que foram expostas aí não são obras originais, é claro. A gente não teria a menor condição de levar obras originais assim numa viagem a um lugar tão remoto assim quanto o Rio Paraguai, e como nós fomos também para o Amazonas, no Rio Purus, né, e outros lugares assim bem remotos. Então, aqui a tecnologia é a tecnologia das réplicas digitais, chamadas giclês, né? Você também não quer levar uma reprodução que não tem a emoção da obra original. Tem que ser uma coisa de alta qualidade, mas barata, não corra risco nenhum, que seja fácil de embalar e de transportar. E a resposta veio, né, no final dos anos 90, com essas giclês que surgiram nos Estados Unidos e que hoje são utilizadas até por artistas mesmo, né, para fazer suas obras, né? Então, essa coisa da ciência e da tecnologia estiveram sempre presentes no projeto. Eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Então, vamos em frente, que eu acho que eu peguei um outro exemplo também, num presídio, numa penitenciária. Na penitenciária Lemos de Brito. Na penitenciária Lemos de Brito guardam 582 presos que cumprem pena em regime fechado. Longe das ruas e com pouco acesso a informações, os internos da Lemos de Brito foram os primeiros a ser beneficiados com um projeto que mistura arte e informática. Aqui é a entrega da carta, né? Entrega da carta para todos. De Cândido Portinari, 20 das principais obras de um dos maiores artistas brasileiros que eles aprenderam a admirar. Maravilhoso. É um talento, né? Existem alguns pintores aqui dentro, eu inclusive pinto alguma coisa. Isso me incentivou um pouco mais a minha tentar e continuar lutando pelo objetivo que todos nós necessitamos. Pouco estudo, vida simples. Acho que a gente pode passar adiante, né, Tiago? Eu estou com medo do nosso tempo aqui. Isso aqui foi a inauguração do Portal Portinari no Complexo do Alemão. Aqui talvez valha a pena dar uma olhadinha, porque é bem emocionante você ver essas crianças. Deixa eu colocar aqui, pessoal. Ainda falando em arte, crianças do Complexo do Alemão, no Rio, conheceram hoje um pouco da vida e da obra de um dos maiores pintores brasileiros. A iniciativa faz parte do lançamento de um portal na internet sobre Cândido Portinari. Olhares atentos e curiosos. Você imagina quem foi que pintou todas essas figuras aí? Não sei, eu queria saber. O universo rico e colorido de Cândido Portinari atraiu a atenção dos alunos do Centro Cultural Digital, no Complexo do Alemão. Eles navegaram no novo portal sobre o artista, que teve a obra completa digitalizada. São cerca de 5.000 imagens.
o site... Pode passar, Tiago, só para dar uma ideiazinha, né? Isso aqui foi, olha, porque aqui a pessoa pode perguntar assim, mas como é que você fazia no início, né? No início, eu saí pelo Brasil inteiro, né? A primeira face visível mesmo do Projeto Portinari foram apresentações como essa que eu estou dedicando a vocês, que eram extremamente precárias, porque eram com aquelas bandejas, né, de slides ainda. Eu tinha... primeiro foi um projetor só, aqui eu já tinha feito um upgrade para 2 projetores, mas aí eu parti para o Brasil todo mesmo, né? Eu saí por aí, pega um slide seguinte para você ver, isso foi evoluindo, né? E eu acabei ficando com 14 malas na minha bagagem. Eu tinha uma picape, né? Eu enfiava isso tudo na caçamba e saía dirigindo sozinho daqui a Porto Alegre, por exemplo. Aí chegava em Porto Alegre, o colega lá me recebia, abria e perguntava assim, e trouxe o vídeo? Aí eu falava assim, vem ver o vídeo aqui. Abria a caçamba, estavam as 14 malas lá, né? Então, isso foi um processo, né? Eu não tinha quase nada, porque o levantamento ainda não tinha progredido muito, eu tinha algumas obras para mostrar e contar um pouquinho da nossa coisa, mas isso foi se estendendo a outros países também. Eu visitei esses países todos aí, e teve um momento que a gente tem muito orgulho, em que a Universidade da Califórnia, em Berkeley, tinha criado um centro de pesquisas em multimídia, e nós fomos convidados para fazer a inauguração do centro, né? A gente sabe como é que os americanos são zelosos com essas coisas, então nós consideramos isso uma grande honra. Se você clicar aí, você vai ver como é que foi aqui, tá vendo? Em 1995. Aqui, falar um pouquinho da ciência e tecnologia, talvez valha a pena passar um pouco rápido, né, Tiago, sobre isso, já que a gente vai deixar isso disponível. Mas uma coisa curiosa, repara só, a revista IBM, ano 1, número 1, a matéria de capa foi sobre o Projeto Portinari. Que legal. Isso já mostrava, né, essa relação que a gente sempre conservou desde o início com o pessoal de ciência e tecnologia. Pode ir passando adiante aqui, eu vou acelerar um pouco. Isso aqui foi no INPE. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, era o único lugar no Brasil que trabalhava com imagem digital. Eram imagens meteorológicas que vinham dos satélites, né? Aqui, no fundo, você vê lá uma parafernália enorme, e tem uma imagem lá que é um Buma Meu Boi do Portinari digital. A gente teve a emoção de ver, né? Depois a IBM fez isso também. Para você ter uma ideia, naquela época não havia um único scanner no Brasil todo. A gente teve que usar um scanner da IBM da Venezuela para poder fazer as primeiras experiências. E aqui eu estou com colegas da área de processamento de imagens, né? Lá do INPE, mas eu visitei também Rochester, o Museu de Fotografia, Kodak, a Polaroid em Boston, né? Porque a gente tinha um grande problema, que era o problema da preservação dos slides coloridos, né? Dessa imensa aventura de percorrer o mundo todo fotografando as obras de Portinari. O que tinha resultado? Um acervo de slides coloridos que a gente tinha a aflição de saber que eram perecíveis, né? Como é que a gente ia conservar aquelas imagens? Então, surgiu a ideia da digitalização, tudo isso estava começando, né? Enfim, isso aí foi uma aventura extraordinária ao longo do tempo. Pode passar adiante. Tem um outro exemplo também, que aqui fala, né, que foi a primeira base de dados, né, artístico-cultural do Brasil, em 1984, isso tudo estava começando. Nós temos a mesma idade da indústria de microcomputadores, na verdade. Verdade. Aqui é a questão dos falsos, está vendo? Aqui é um falso que foi parar na primeira página do Globo. É um falso que é conhecido como pastiche. O pastiche é o seguinte, é um falso que não é uma cópia de uma obra de arte, é uma criação do falsário. Ele pega uma ou mais obras do artista, verdadeiras, e constrói uma obra a partir delas. Por exemplo, aqui nesse caso, ele tirou uma das moças aqui, tá vendo? À direita você tem o quadro autêntico, chama-se Moças do Arcozelo, uma obra belíssima de Portinari, tem um baúzinho aqui embaixo, que é uma coisa da iconografia dele, né? E ele tirou e ficou assim. Então, a questão, como é que nós tratamos das obras falsas? Vamos passar um pouco adiante. Esses métodos tradicionais, né, de você ter o olho do perito, os métodos físico-químicos, falharam muito. Aqui você tem uma cópia, tá vendo? Essa cópia aqui iludiu críticos de arte, inclusive. Foi publicada em livros de arte, na época, o falso como se fosse verdadeiro. E a gente levou um certo tempo
para descobrir, né, que era um falso e não verdadeiro. São bem... O falsário aqui era bom, né? Aqui um exemplo de pastiche, que ainda... Isso aqui foi... Essas grandes casas de leilões, né, a Christie's e a Sotheby's, sempre nos consultam. Quando eles têm um Portinari para pôr em leilão e que eles têm alguma dúvida, eles nos consultam e nos enviaram essa imagem da esquerda aqui, que nós achamos que é um pastiche em que o falsário usou as duas obras autênticas que estão à direita aqui, tá vendo? Ele se inspirou nisso e criou essa outra aí. Por que a gente acha que é falso? Porque você olhando, o Portinari tinha um conhecimento profundo de anatomia, né? E aqui você vê que tem a representação desse pé que está para trás, enfim, aqui são coisas técnicas, né? Só para ilustrar um pouquinho essa questão, que é uma questão crucial, né? Num trabalho como esse do Projeto Portinari. Aqui nós propusemos um caminho que não é nem o olho do perito e nem processos físico-químicos. É você olhar para a morfologia da pincelada. Vocês estão vendo aqui o nariz do cangaceiro? Amplia isso, Tiago, você vai ver como é complexa essa pincelada na ponta do nariz dele. Está vendo aqui? Então, nós pensamos que essa pincelada, o estudo, né, de pinceladas autênticas, que a gente sabe que são autênticas, poderia revelar uma espécie de impressão digital do artista, né? E nós chegamos a fazer uma parceria com a NASA, na Califórnia. Eles lançaram um programa de inteligência artificial chamado AutoClass e permitiram que a gente usasse na obra de Portinari. E nós temos até uma coisa bem recente, agora mesmo, desse mês, de uma cooperação com a Universidade Federal de Minas Gerais, com o professor Nível Ziviani, que é um grande especialista em machine learning, né, e redes neurais. Ele está treinando uma rede neural. A gente mandou as 5.400 obras em altíssima resolução e ele está treinando uma rede neural para reconhecer obras falsas. Eu acho até que eu coloquei aqui um paper, um abstract de um paper aqui em algum canto. Isso aqui ainda a gente chamou de projeto pincelada, tá vendo? Aqui é um pequeno depoimento de um colega da PUC, projeto pincelada. Talvez valha a pena mostrar o iniciozinho. Vou colocar. Agora, de onde é que nasceu a ideia de fazer essa identificação pela pincelada, quer dizer, o projeto pincelado? Na verdade, isso tem mais do que 15 anos. Nasceu com a ideia do João Cândido Portinari, que é o coordenador do projeto Portinari, e do professor Jorge Westlichner, do Departamento de Matemática aqui da PUC, que começaram a se questionar sobre os problemas de autenticação que o projeto Portinari muitas vezes era submetido. Tinham que autenticar um quadro. Isso criava, como eu já comentei antes, problemas complicados. E eles começaram a buscar, naturalmente, tanto dentro de uma universidade que faz pesquisa na área de ciências tecnológicas, ciências exatas, uma maneira mais objetiva. Então surgiu a ideia de que, provavelmente, nessa mistura de cores, nessa maneira do pintor agir, nessa coisa essencialmente neuromuscular do pintor, nessa maneira dele tratar o contato do pincel com a tinta e do pincel com o quadro, deveria haver alguma coisa que fosse identificadora daquela pessoa, daquele artista. Então, nasceu a ideia do projeto pincelado. Pode tocar mais à frente, Tiago. Nós avançamos bastante, né? O fato de, nesse tipo de análise, por exemplo, nós temos combinado esses diferentes know-hows, essas diferentes competências, gente que trabalha com imagem digital, gente que trabalha com inteligência artificial, com técnicas de biometria, e poder gerar uma diferenciação automática entre dois pintores, inclusive dois pintores que certamente se influenciaram, porque afinal de contas, Bianco era assistente. Pode avançar, se você quiser. Né? Eu ia até falar, João, para a gente, deixa eu trazer de volta aqui você. Aqui é a última parte da apresentação, que é falar de guerra e paz. Eu não sei se... Isso que eu ia te falar. Pouca gente, algumas pessoas já mandaram aqui a pergunta para confirmar né, o que eles leram, de que, na verdade, para ele pintar aquele quadro na ONU, ele basicamente abdicou da saúde e acabou levando aí a óbito o seu pai. Conta um pouquinho dessa história, João, acho que é... Eu que estava com ele nessa época, né, eu sinto que para ele seria impossível obedecer às ordens médicas diante da maior oportunidade da vida dele de passar a mensagem de paz, né? Eu ia mostrar aqui, ele passou a vida inteira lutando, né, pela paz mundial. Ele recebeu, inclusive, medalha de ouro internacional da paz. E ali você tinha a maior oportunidade, que era você passar essa mensagem na ONU, né, e com painéis dessas dimensões, dessa importância, com esse tema, né?
Então, eu tenho certeza de que ele sabia que aquilo poderia ser fatal e resolveu seguir em frente a si mesmo, né? Inclusive, eu tenho uma proposta para te fazer, Tiago. Por que a gente não deixa o Guerra e Paz para uma segunda live? Boa, pode ser. O que você acha? O Guerra e Paz é o exemplo mais forte, né, do projeto mais recente que a gente desenvolveu, e eu tenho, inclusive, notícias inéditas para dar. Então, a gente poderia, se você quiser, ver as perguntas, agora discutir um pouco o que já foi apresentado. Né? Aqui você está vendo a Medalha de Ouro da Paz, que ele ganhou com o painel Tiradentes. Aqui uma coisa curiosa também, isso que você acabou de passar, uma das principais revistas de pesquisa médica do mundo, The Lancet, né, que colocou Guerra e Paz como capa e contracapa. É um slide antes desse, eu acho. Vou voltar aqui um. O pessoal, para voltar com a animaçãozinha demora um pouquinho mais. Aqui. É esse. Isso aqui é sobre a atualidade do Guerra e Paz. Aqui também não. Aqui. Você não quer deixar isso para a gente concentrar no Guerra e Paz, fazer uma live só sobre Guerra e Paz? Pode ser, claro. Eu acho que o momento, inclusive, essa pandemia coloca essa questão no frontline, né, que a questão da guerra e da paz ultrapassa a guerra e a paz. Né? Ela pode ser uma metáfora para o bem e para o mal, né? E a gente está diante dessa coisa tão misteriosa, né, que está acontecendo com o mundo hoje, e o Guerra e Paz é uma metáfora para isso também. Com certeza. Acho que, João, até para te dar um fôlego aí, né? A gente foi quase 1h30 de live. Acho que a gente está. É por isso que eu acho que. Caminhamos. O pessoal aguentou, tá todo mundo aqui, o pessoal mandando comentário. Acabei de mandar ali, pessoal. E aí, vocês estão segurando aí? O pessoal comentou que está segurando na live lá ainda, então tudo bem. De me ouvir até aqui. Mas o que eu estava pensando em fazer, João? Eu acho que a sua ideia da gente fazer uma segunda sobre Guerra e Paz é muito legal, porque todo o projeto e toda a história, né, do Guerra e Paz tem tudo a ver com o contexto atual. Mas eu queria antes mostrar algumas coisinhas aqui para vocês. Quando eu conheci o João ele me presenteou com um livro aqui, ó, que eu trouxe até aqui, que é o Guerra e Paz aqui, ó, a história do projeto, tudo é bem bacana, recomendo para vocês. Depois eu vou colocar o link aqui para todo o livro do projeto. E quando eu cheguei na minha residência com esse livro, né, todo mundo sabe que eu tenho um pequeno aqui que adora pintar e tudo mais. E aí eu sentei com ele para mostrar, ele não tinha visto ainda nada na escola ainda de Portinari, e aí aconteceu isso aqui, deixa eu jogar para o pessoal ver, só um minuto, o João, que eles não... Que maravilha, olha o cavalo, né? Eles não estão vendo minha tela ainda, deixa eu jogar, aí, agora eles estão. E aí ele fez isso aqui, ó, ele reproduziu um dos cavalos ali de Portinari no quadro de desenho dele, né, a gente chamou ele de Mumu Portinari no dia. E eu lembro de mandar essa foto para você, João, e você me responder falando que estava muito feliz, né, porque essa era exatamente a intenção do projeto, né, poder estimular essa faixa etária, estimular a criançada a aprender quem é Portinari, para a gente poder levar o sonho do seu pai cada vez mais para o futuro, né? Então eu queria fazer esse parênteses aqui. Olha, Tiago, te agradeço de coração, agradece também a ele, viu? Esse Mumu Portinari aí toca o coração da gente. E é realmente o que você falou, é a gente atingindo tudo que a gente sonhou que a gente poderia atingir. É exatamente isso aí. Agora, João, antes da gente fazer as considerações finais, tem uma surpresa bacana aqui para você. A sua Bel, né? Que você. Ela me mandou um vídeo que eu quero passar aqui para você, que eu acho que vai ser bonito, todo mundo vai assistir. Deixa eu só jogar aqui para o pessoal ver, tirar os letterings. Viu? Aqui, peraí, pessoal. Vou aumentar o som para vocês poderem ver. E agora vai. Oi, João. Oi, Thiago. Estou invadindo a live de vocês aqui só para dar um oi. Eu que sou fã do João, a gente se conheceu através de alguns planos que nós temos para um projeto bem lindo. O João é um poço de sabedoria e sempre que eu encontro ele é muito, muito enriquecedor, sabe? É muita cultura, muita arte, então é um encontro maravilhoso. Eu acredito que o João tem assim, coisas incríveis para deixar, mostrar para o mundo, e
e fazer mesmo o mundo crescer e ser transformado ainda num mundo melhor, com essa alma linda do João, essa alma poética, essa alma artística. Então quero dizer que sou sua fã e eu vou acompanhar aqui a live de vocês, porque o João tem muito a ensinar pra gente. Tiago, então, nem se fala. Tiago é meu consultor, amigo, e eu aprendo muito com os dois. Então, meu beijo para vocês e aproveitem muito esse tempo aí enriquecedor junto. Olha, Tiago, posso comentar? Eu acho que a Bel toca o coração da gente sempre, né, com a generosidade dela, e me lembra aquele pensamento dos nossos avós, que dizem assim, a beleza está nos olhos de quem vê, né? Aquilo que ela fala, na verdade, é ela, né? Eu agradeço, mas eu volto para ela tudo que ela falou, não é? É ela que merece esses adjetivos, né? Eu quis trazer essa surpresa para você, João, porque... Fiquei muito feliz, viu? Muito mesmo. Estou com saudades dela. Que isso. Ela com certeza está também com saudades aí. Agora, João, caminhamos para a reta final. Acho que passamos aqui um bom tempo juntos. Muita gente colocou aqui comentário que vai aguardar ansiosamente, então, a nossa live de Guerra e Paz, para a gente falar específico de Guerra e Paz. E trazer bastante conteúdo aqui sobre Guerra e Paz. A gente já copiou e colou o link do projeto, o link do Google e tudo ali na live para o pessoal poder acompanhar também. Então vai ser bem bacana. Eu queria que você mandasse aí fizesse considerações finais, mais alguns minutinhos com o pessoal aí sobre o projeto Portinari, pode ser? Então, Tiago, a primeira coisa é um agradecimento assim muito especial, muito carinhoso para você, muito fraterno, viu? Porque você está fazendo uma coisa aí fantástica, sabe? E está nos dando a oportunidade de falar com o público, não é? Que normalmente eu possivelmente não teria muito acesso. E dizer a esse público, a esses amigos e essas amigas que nos acompanharam até agora, que eu estou à disposição, né? Eu posso até deixar o meu e-mail é muito fácil, né? É portinari@portinari.org.br. É só lembrar que é .org, não é .com. portinari@portinari.org.br. E qualquer dúvida que vocês queiram, se quiserem aprofundar mais, qualquer ponto aqui, eu tive que correr muito, porque é tanta coisa para contar, a gente não espreme 41 anos assim, aliás, mais de 41, porque tem a história dele próprio, né, que é muito anterior à história do projeto Portinari. Então, dizer que eu estou à disposição de vocês e que vou preparar com muito carinho essa segunda parte que o Tiago nos está dando a oportunidade de apresentar, que vai concentrar em Guerra e Paz, e ali vai ter uma notícia que eu acho que vocês vão vibrar. Eu só vou adiantar um pouquinho, é um pouco um spoiler, mas dizendo que a ONU está nos emprestando novamente Guerra e Paz. Agora, para levar para onde e como, isso é um segredo ainda para essa segunda parte. Nossa, que legal, João. E para quem não sabe, deixa eu só trazer de volta aqui a nossa imagem, nós dois juntos. Para quem não sabe, né, o Guerra e Paz já esteve aqui em exposição no Rio de Janeiro, né, João? Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, e através de réplicas, porque eu não consegui os recursos para levar os painéis originais, em Fortaleza também. Muito legal, pessoal. Depois em Paris, no Grand Palais em Paris. Isso é que eu estou reservando para vocês na segunda parte, mostrar isso tudo e mostrar o regresso aos Estados Unidos também, à ONU, que foi uma coisa muito emocionante também. E aí eu queria, depois, o pessoal está me pedindo o link do Carrossel Racionei, eu queria falar para vocês que eu vou deixar aqui o vídeo no final, quando a gente estiver acabando a live, o último vídeo que vai passar vão ser esses 4 minutos aqui do Carrossel que está passando atrás de mim, né, com a musiquinha, o pessoal vai curtir bastante. Todo mundo anotou o e-mail do João, se não, vou colocar na live aqui também, vocês vão poder acompanhar. João, cara, de coração, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela presença, por enriquecer nosso dia, por fazer os vendedores de lenço ganharem mais dinheiro hoje, com certeza, com bastante gente emocionada nessa live. Agradecer mais uma vez, né, todo mundo que ajudou a gente a divulgar essa live, pessoal. Hoje tinha bastante gente aí, então foi um oferecimento da Regus, né, também da Ducati Brasil, o Projeto Portinari
Forbes, Procurement Club, Level Group, Interclub Meetings e Experience Club. E você que chegou agora na live, não se preocupa, porque ela fica disponível 7 dias. Lembra de comentar de onde você assistiu essa live ou de onde você está assistindo, marcar os amigos aí com @ nos comentários. E mais uma vez, pessoal, essa aula de humildade, de decência, de uma pessoa que passa essa energia positiva e tudo mais que o João trouxe hoje aqui para vocês. Tenho certeza que é inédita, né, nesses tempos de hoje. A gente estava precisando disso, João. Eu dizer que eu saio... Vou te agradecer, viu? Você é incrível. Eu saio daqui hoje renovado, João, com certeza. Com minha energia renovada, tenho certeza que o pessoal também vai estar saindo. Então, queria mais uma vez, João, muito obrigado. E para o pessoal que vai ficar na live, não sai ainda, eu vou deixar passando aqui o carrossel Racionei para vocês. Eu vou pedir só para o João. João, se você quiser desconectar aí, pode desconectar, que aí eu já passo para o pessoal aqui. Pessoal, obrigado mais uma vez. Tchau, gente. Muito obrigado por tudo, viu? Até breve. Valeu.